Muito bem, estamos realizando as questões de geometria lançadas pelo estado da Califórnia. E aqui está a primeira pergunta. Ela diz o seguinte: qual opção a seguir descreve melhor o raciocínio dedutivo? Bem, eu não sou um grande fã quando se trata de perguntas sobre definições matemáticas, durante as aulas de matemática. Mas vamos fazer para você entender o que é o raciocínio dedutivo. Embora eu ache que o raciocínio dedutivo seja mais natural do que essa definição que eles dão aqui. Na verdade, antes de olhar as definições, eu vou explicar o que é. E depois a gente vê qual definição daqui se encaixa melhor com o que a gente fizer aqui. Raciocínio dedutivo é eu lhe dar um monte de afirmações e a partir dessas afirmações você deduzir ou chegar a conclusões que você sabe que são verdadeiras. Se eu dissesse, por exemplo, que todos os garotos são altos. Todos os garotos são altos. Então eu te digo que Carlos é um garoto. Carlos é um garoto. Bom, se essas duas afirmações aqui são verdadeiras, o que você deduz? Se Carlos é um garoto e todos os garotos são altos, então Carlos é alto. Carlos é alto. Você deduziu essa última afirmação a partir das outras duas afirmações que foram dadas anteriormente e que você sabia que eram verdadeiras. Portanto, essa daqui, Carlos é alto, tem que ser verdadeira também. E isso é o raciocínio dedutivo. Vou escrever aqui, raciocínio dedutivo. Ou seja, resumindo, você deduz, você chega a uma conclusão verdadeira a partir de outras duas afirmações que também são verdadeiras. E há um outro tipo de raciocínio ainda, que é o raciocínio indutivo, que é quando você tem alguns exemplos e generaliza. Bom, eu não quero complicar demais, a questão é sobre raciocínio dedutivo, não costuma ser bom generalizar, mas se você percebe um padrão em alguns exemplos, pode extrapolar para uma generalização. Isso é raciocínio indutivo, mas não é o que pedem aqui. Vamos ver se encontramos a definição de raciocínio dedutivo entre essas opções aí. Na letra A ele diz, usando a lógica para tirar conclusões com base em afirmações aceitas. De fato, essa está certa, foi o que nós acabamos de fazer aqui, concorda? Nós usamos a lógica para chegarmos a uma conclusão baseado em afirmações verdadeiras, que foram essas duas aqui, Então, por hora, eu vou escolher aqui a letra A. Na letra B diz o seguinte, aceitando o significado de um termo sem definição. Na verdade, eu não sei nem como fazer isso. Como que eu vou aceitar o significado de algo sem uma definição? Não dá para fazer isso, se aceitar sem definição. Então, não é a letra B. A B ela não é resposta para nada, na verdade. Na letra C é dito, definindo termos matemáticos para corresponder a objetos físicos. Não, isso também não tem nenhuma relação com o raciocínio dedutivo. E na letra D, inferindo uma verdade geral, analisando um número específico de exemplos. Isso tem a ver com o que eu expliquei sobre o raciocínio indutivo. Mas querem saber o que é raciocínio dedutivo, então eu vou de letra A. Aqui eu cheguei na conclusão que a letra A é a verdadeira, usando a lógica para tirar conclusões com base em afirmações aceitas. Tranquilo? Vou passar para a segunda questão então. Então, a próxima questão... Muito bem, a questão é a seguinte. No diagrama abaixo, o ângulo 1 é congruente ao ângulo 4. E agora você aprendeu um símbolo novo aqui. Esse símbolo aqui, significa congruente. E quando nós dizemos ângulos congruentes, nesse caso aqui ele diz que o ângulo 1 é congruente ao ângulo 4, isso significa que o ângulo 1 e o ângulo 4 eles têm a mesma medida. E a diferença entre ser congruente e ser igual é que ângulos congruentes têm a mesma medida, mas podem estar em direções diferentes. E os raios ou retas que formam esses ângulos podem estar eventualmente rotacionados. Mas eu diria que isso também significa ser igual. Vamos marcar aqui, o ângulo 1 é congruente ao ângulo 4, ou seja, eles têm medidas iguais. E tanto faz se nós estamos medindo em graus ou em radianos. Mas o que será que eles perguntam? Qual conclusão que eles querem que nós cheguemos aqui? Qual das conclusões abaixo não precisa ser verdadeira? Não. Muita atenção, não precisa ser verdadeira. O que será que isso significa aqui na letra A? Que os ângulos 3 e 4 são suplementares. Isso significa que o ângulo 3
mais o ângulo 4 tem que ser igual a 180 graus. Essa é a definição de ângulos suplementares. Suplementares. Bom, os ângulos 3 e 4, eles são ângulos opostos pelo vértice. A gente pode até brincar um pouquinho com esse fato. Se você pegasse essas duas retas, essa reta M e essa reta T, e ficasse mudando aqui essa angulação, você veria que os ângulos 3 e 4 permaneceriam iguais. Eles serão sempre congruentes. Mas nós não sabemos a medida do ângulo 4. Mas o que eu sei é que se o ângulo 4 medir 95 graus, o ângulo 3 também vai ter que medir 95 graus. E se o ângulo 4 medir 30 graus, o ângulo 3 também vai medir 30 graus. Logo, há muitos casos em que a soma desses dois ângulos aqui não vai ser igual a 180 graus. Tá? Os ângulos 3 e 4 somados só seriam iguais a 180 graus se eles tivessem medidas iguais a 90 graus. Só que no problema, ele não nos diz isso. A única coisa que ele nos diz aqui é que no diagrama abaixo o ângulo 1 é congruente ao ângulo 4, não fala nada de medida. Então aqui eu já iria logo de letra A. Isso aqui não precisa ser verdade. Tá certo? Pois só seria verdadeiro se esses dois ângulos fossem iguais a 90 graus. Vejamos aqui a letra B. A reta L é paralela à reta M. Sim, isso aqui é verdade. Se esse ângulo é igual a esse ângulo, você pode até assistir ao vídeo Jogo do Ângulo. Lá nós fazemos muito isso. Mas ângulos opostos pelo vértice têm a mesma medida. E você já deve ter chegado nesse resultado por intuição. Porque se eu pegasse essas duas retas e mudasse o ângulo em que elas se cruzam, não importa em qual ângulo essas retas se cruzem, esse ângulo aqui será sempre congruente a esse aqui, terá a mesma medida. Portanto, o ângulo 1 será congruente ao ângulo 2. E se essas duas retas L e M são paralelas, então o ângulo 2 e o ângulo 4 também são iguais. Podemos também fazer ao contrário. Se o ângulo 4 e o ângulo 1 são iguais, e esse ângulo 1 também é igual ao ângulo 2, então o 4 também é igual a 2. E se esses dois ângulos aqui têm a mesma medida, logo essas duas retas são paralelas. Daí a gente tem então que a letra B é uma afirmação verdadeira. Letra C, o ângulo 1 é congruente ao ângulo 3. Vamos lá. Novamente, se esse ângulo 1 é congruente ao ângulo 4, portanto esses dois ângulos são congruentes, então o ângulo 4 ele é congruente também ao ângulo 3. E bem, se isso é congruente a isso, e isso também é congruente a isso, logo, esse ângulo 3 é congruente também ao ângulo 1. E, portanto, a letra C é verdadeira. E a última aqui, letra D, 2 é congruente a 3. Bom, vamos lá. Pela mesma lógica, se o ângulo 1 é congruente ao ângulo 4 e o ângulo 1 também é congruente ao ângulo 2, por serem opostos pelo vértice, logo a gente chega à conclusão que o ângulo 4 também é congruente ao ângulo 2. Então, pela mesma lógica, esse ângulo 1 aqui é congruente ao ângulo 4, e como o ângulo 1 é oposto pelo vértice ao ângulo 2, eles também têm a mesma medida, são iguais. E o fato do 4 ser oposto ao 3 significa que também tem a mesma medida. O 4 é congruente ao 3, todos esses ângulos são congruentes, então 2 e 3 também seriam ângulos congruentes. Daí a gente tira que todas as afirmações são verdadeiras, e então a letra A nos resta para ser a nossa escolha. E agora nós vamos ao nosso próximo problema. Tá aí, vamos lá. Considere os argumentos abaixo. Primeiro argumento, todo múltiplo de 4 é par. 376 é múltiplo de 4. Portanto, 376 é par. Beleza, correto. O segundo argumento, um número pode ser representado como dízima periódica se ele for racional. Π não pode ser representado como dízima periódica, portanto, o π não é racional. Quais deles, se algum, usam um raciocínio dedutivo? Isso aqui, claramente, é um raciocínio dedutivo, porque ele diz que todo múltiplo de 4 é par, então qualquer um dos múltiplos de 4 vai ser par. 376 é múltiplo de 4, então ele é par. A lógica aqui está correta. O primeiro argumento é, sem dúvida, um raciocínio dedutivo. E o segundo argumento? Então, se um número é racional, então eu posso escrevê-lo como uma dízima periódica.
Posso escrever o número racional como uma dízima periódica. Tipo 0,33333, pontinho, 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 que é a mesma coisa que um terço. E aqui diz que um número pode ser representado como dízima periódica se ele for racional. Não diz que a dízima periódica significa que ele é racional. Então, se o π não pode ser escrito como uma dízima periódica, o π pode ser racional? Se o π fosse racional, né, se o π estivesse nesse conjunto aqui dos números racionais, poderíamos representá-lo como dízima periódica. Mas aqui no problema diz que não pode ser representado como dízima periódica. E, portanto, o π não pode ser o número racional. Ele não pode estar no conjunto dos racionais. Então, isso também é um raciocínio dedutivo. E por ser um raciocínio dedutivo, chegamos à conclusão que a letra C, ambos, 1 e 2, usam um raciocínio dedutivo. E agora, acabou meu tempo, a gente se vê nos próximos vídeos.